Apareceu o link aí agora de gravação? Sim, apareceu aqui. Apareceu? Então, provavelmente eu cliquei e não confirmei. Agora apareceu. Tá, joia. Então, vou voltar lá para o modo de compartilhamento. Tá certo compartilhando? Estão vendo o slide aí? Então, vamos lá. Plano de ensino que a gente vai trabalhar hoje é a recuperação judicial e extrajudicial e a recuperação especial da micro e da pequena empresa. Aí, se vocês quiserem acompanhar com a melhor qualidade de aproveitamento, se vocês tiverem como deixar a Lei 11.101 em aberto, é bem importante porque eu vou trabalhando os tópicos na lei. A joia fica mais fácil para vocês acompanhar o conteúdo aí. Vamos lá. A Lei 11.101 é a lei que trata, né, que versa da recuperação judicial, extrajudicial e da falência, né? É o nosso marco regulatório atual em vigor, né, que busca disciplinar esses institutos da recuperação judicial, extrajudicial e da falência do empresário, aquela pessoa que sozinho decide por arriscar, né, um negócio jurídico, um negócio empresarial, ou das sociedades empresárias, né, limitada, SA, comandita. Então, nós temos aí, nos artigos 1 e 2, essa que disciplina, né, essa Lei 11.101, do que trata, e as exceções seriam para as empresas públicas, né, que não seria usar essa Lei 11.101 a priori, ela poderia usar subsidiariamente, mas a priori não usa as empresas públicas, né, as fundações, as autarquias, as sociedades mistas, né, como o Banco do Brasil, Petrobras, empresas públicas como Caixa Econômica, Correios, as empresas do setor bancário, financeiro, né, então os bancos, mesmo os públicos ou privados, né, também não podem usar essa Lei 11.101 porque o Banco Central tem disciplina liquidação extrajudicial, né, uma disciplina à parte. Então, é basicamente do empresário e da sociedade empresária que não atuante nesse segmento de saúde, de financeiros, seguros, né? Então, essas empresas estão fora, cooperativas, né, estão fora. Então, nós buscamos aí na recuperação extrajudicial, judicial e na falência, são disciplinas diferentes, né? A recuperação extrajudicial não há participação do Estado. É o devedor, o empresário, a sociedade empresária devedor, que trata diretamente com os seus credores, a forma de se recuperar. Já na judicial, há a participação do juiz, né, a participação do administrador judicial, junto com o devedor e credores, onde eles compõem o plano de recuperação judicial da empresa, vai se buscar recuperar a empresa judicialmente. Já a falência, que é o que a gente vai tratar mais para o segundo bimestre, a falência já é o fim da empresa, né? Já é uma execução concursal, uma execução coletiva em face ao fim da empresa, né? A falência decreta o fim da personalidade jurídica, ou seja, a empresa deixa de existir. Então, é levantado, né, todos os ativos da empresa, todos os bens dela, que vão ser vendidos, e esses recursos vão ser utilizados para pagar os credores. Aí tem uma ordem de preferência, né, desses credores, do artigo 93. Mas a gente vai tratar isso mais para frente. Já na recuperação judicial, é uma tratativa, então, da gente tentar preservar a empresa economicamente viável, preservando seus empregos, né, os empregos dos trabalhadores, a sua função social, ou seja, a geração de renda, o pagamento de tributos, que uma empresa ela gira, né, ela consegue gerar vários outros empregos de prestadores de serviços, né? Você tem uma empresa que vai fornecer alimentos, outra que vai fornecer o transporte, outra que vai fornecer uniformes, outra que vai fornecer equipamentos de trabalho, de segurança. Então, uma empresa acaba girando a economia de toda a região no entorno dele. Então, toda empresa tem uma função social muito importante, né? E aí a preservação da empresa é muito importante do ponto de vista social e econômico. Então, antes do juiz decretar falência,
ele oportuniza ao empresário a chance de se recuperar, né? É isso que tem sido bastante utilizado atualmente, porque a gente vem, desde do ano de 2014, basicamente, né, vimos passando por 5 anos de crise muito forte, de recessão, crise política, crise econômica, e agora que a gente estava começando a se recuperar, né, 2019 deu sinais de algum crescimento, e em 2020 essa pandemia e acaba gerando cercando a gente de uma série de incertezas, né? Antes da pandemia já teve, né, a questão da crise do petróleo, né, onde o preço do petróleo caiu bastante, as bolsas já estavam muito instáveis, e aí agora vem mais a pandemia. Então nós temos 2 fatores muito impactantes na vida das empresas, que pode provocar a falência ou a crise, de forma que os empresários têm que buscar se solucionar, né? Então a gente tem aí a insolvência ou pré-insolvência. São estados de quê, pessoal? As características. Insolvência é quando todos os bens, todos os ativos que eu tenho, se eu vender, eu não consigo pagar minhas dívidas, minhas obrigações. Ou seja, quando somados todos os bens e os direitos que a empresa tem, vendidos, ele não consegue pagar todas as dívidas dela. Isso já é situação de insolvência, né? Então, isso aí já indica uma questão falimentar. Desordem administrativa financeira, que aí é questão de cunho interno, né? A empresa está sendo muito mal gerida, briga de sociedade, né? Sócios em discussão, então acaba gerando essa crise. Característica é baixa moral dos funcionários, os caras estão, né, às vezes, não recebendo seu pagamento, não tem a segurança se mês que vem vai conseguir receber. Então, os funcionários, quando trabalham numa situação de crise, a moral, a estima, geralmente é lá embaixo, né? Então, por experiência, né, a primeira conta que o empresário deixa de pagar é a questão tributária, né? Então, eles, geralmente, junto com a crise, né, o cara já deixa de pagar os tributos, é a primeira conta que ele deixa de pagar. E aí, posteriormente, assim, não tem como cientificamente provar isso para vocês, né? É mais um feeling que a gente tem da experiência, do dia a dia da gente, né? Então, o empresário, a primeira conta que ele consegue, que ele deixa de pagar é tributo, porque ele sabe que tanto federal, estadual, municipal, de tempos em tempos, eles lançam planos de recuperação, né, financeira, os refis, que aí o empresário pode parcelar os débitos num prazo maior, e etc. Então, eles vão sempre parcelando o débito, né? E sabe que os estados, municípios, a União sempre faz isso de vez em quando, como vai fazer agora também. No final dessa crise, vocês vão ver, vai ter um parcelamento de longo prazo para ajudar os empresários aí nessa condição, que também não é fácil para ninguém, né? Ficar com a empresa fechada aí 15, 20 dias sem faturar nada, nem todo mundo tem essa preparação financeira. Incapacidade de geração de valor, pessoal, essa geração de valor é o quê? Eu compro um produto por 100, agrego minha margem de lucro e vendo, por exemplo, por 200 ou 150. Vamos botar 150. Comprei por 100, vendi por 150. Gerei R$50 de valor. Imagine isso como se fosse uma margem de lucro. Quando eu estou em dificuldade financeira, aí eu já não opero mais a minha empresa pensando em lucro. Eu já opero pensando nas contas que eu tenho que pagar hoje. Eu opero olhando para o caixa. Então, se eu compro por 100, às vezes eu vendo por 110, às vezes eu vendo por 100 para ter o dinheiro para pagar aquelas obrigações que vencem hoje. E isso gera o quê? Uma empresa em dificuldade financeira, ela acaba prejudicando diversas outras empresas ao redor dela, porque ela não trabalha mais objetivando lucro, ela trabalha olhando para o caixa. Então, ela, às vezes, pratica preço que uma empresa saudável não pratica, porque ela sabe que tem que ter a margem de lucro. Então, uma empresa em dificuldade é plano de vida curto, vamos chamar assim, né? Planejamento de muito curto prazo. Ela não consegue pensar a longo prazo comprando por 100 e vendendo por 100, porque ela vai quebrar, né? Ela não vai conseguir pagar as suas despesas. Então, às vezes, o empresário, em desespero, faz ofertas que uma empresa saudável não faria. Então, ele prejudica, é uma forma de dumping, né? É uma forma de dumping financeiro que ele prejudica todas as empresas em volta
por não conseguir mais gerar valor, porque ele administra pensando no caixa e não mais na geração de valor, de riquezas. Tá joia? Então, isso aqui são características de empresas que estão em dificuldade financeira, são sintomas, né, que todas elas têm. Seguindo ali no slide. Então, recuperar, né, essa empresa é mais do que simplesmente, né, falar que ela saiu daquela dificuldade financeira. Nós já tivemos, naqueles bate-papos iniciais, uma prévia de que, poxa vida, a empresa acabou de passar por uma recuperação judicial. É necessário que ela fique um tempo operando normalmente para, se precisar de pedir uma nova recuperação judicial, ela tem que ter um lapso de pelo menos 5 anos. Se ela, em menos de 5 anos, precisar de uma nova recuperação judicial, ela está dizendo que ela é economicamente viável, porque o judiciário, né, já tentou recuperar aquela empresa e não deu certo. Então, muitas vezes, a recuperação judicial passa por uma reorganização, né, econômica, administrativa, financeira de uma empresa, até mesmo reorganizando o nicho de atuação de mercado, produtos que ela vai vender, troca de diretoria, né, de comando de administração. Então, recuperar uma empresa é muito mais profundo do que tão somente fazer um parcelamento. Vamos fazer um reparcelamento para pagar no longo prazo. Essa é a primeira medida que se faz. Lógico que toda recuperação judicial, não há como se falar em recuperação judicial sem falar em parcelamento de dívida. É muito comum. Praticamente toda recuperação judicial tem um parcelamento de dívida. Mas não é só isso, não é só o escalonamento da dívida. Às vezes você precisa mudar toda a organização administrativa, forma de vender, prazo, política, posicionamento de produtos, né? Então, às vezes, é necessário fazer uma reestruturação mais profunda na empresa para que ela não volte a precisar de ser recuperada tão cedo, né? Então, esse princípio, pessoal, da viabilidade de uma empresa, ou seja, a preservação da empresa economicamente viável, né, que é um princípio basilar da recuperação judicial, preservação de uma empresa economicamente viável, né? Esse é o princípio basilar da recuperação judicial. Ou seja, uma empresa que está insolvente, às vezes, ela está apenas precisando, ela está comprando à vista e vendendo a prazo. Então, às vezes, é um fluxo dela que não está batendo. Ela precisa de um prazo melhor para também comprar a prazo, porque, às vezes, o giro que ela paga é menor que o giro que ela vende. Quando ela está com dificuldade de caixa, não por ser uma empresa ruim ou ter margem de lucro ruim, apenas não está casando o fluxo, né, o giro de pagamentos com o giro de recebimento. Então, isso tudo tem fórmulas, como você vai estar com o balanço da empresa aberta, aplica-se as fórmulas e verifica quais são os indicadores, quais são os sintomas. É meio que chama contador de médico de empresa, né? Seria isso, você aplica um diagnóstico e vê quais são os problemas que aquela empresa está tendo. Tá joia? Vamos lá. Uma empresa, então, é uma equipe, né? Tem parceiros, empregados, credores, né? Investidores, aquela pessoa que compra ações na bolsa. Então, a gente chama isso aqui, em contabilidade, de stakeholders. São os interessados, né? Todo mundo que, de alguma forma, tem interesse naquela empresa. O governo tem interesse, né? Porque tem arrecadação de tributos, que é muito importante, né? Os sindicatos, na representação dos seus empregados, também têm interesse. Os credores, né, fornecedores, os bancos, todos eles têm interesse na empresa. Então, ela é uma soma de forças, né? Então, superar a crise significa chamar todos esses parceiros na mesa e tentar buscar um plano que viabilize a continuidade daquela empresa. Todo mundo é afetado, de certa forma, por isso. A Lei 11.101, pessoal, acabou com as concordatas. Então, as concordatas, antigamente, ele tinha essa figura, concordata e concordata branca. Hoje já não é mais usado esse termo está em desuso. Hoje nós temos a recuperação judicial, que era a antiga concordata, a recuperação extrajudicial, que era a concordata branca,
E a falência continua como falência mesmo, não foi um instituto que sofreu grandes transformações. Quem mais sofreu muita transformação com a Lei 11.101 foi a recuperação judicial, o Instituto da Recuperação Judicial, que não existia. Mais adiante eu vou mostrar para vocês também que a figura, na concordata, tinha a figura do síndico. Essa figura também já não existe mais. A figura agora é do administrador judicial, que é a pessoa, né, o juiz vai nomear para seguir, né, para acompanhar o processo de recuperação judicial da empresa. Então, pela Lei 11.101, nasceram esses institutos da recuperação extrajudicial e da judicial, né, que é a tentativa, então, de preservar, salvar os negócios que estão em crise econômica, financeira, né? Temos aqui como sujeito passivo o devedor, né? O devedor, o empresário devedor, que é quem vai sofrer a recuperação judicial. O juízo competente é o juízo do principal estabelecimento. Vocês lembram quando a gente comentou que nem sempre é o da matriz? O principal conjunto de bens é o juízo onde determina qual juízo que vai ser competente. Eu até me lembro de ter usado o case da viação Itapemirim, que a matriz se encontra na cidade de Cachoeiro, Itapemirim, e aqui no estado ela tem um conjunto de bens importante em Vitória. Então, inicialmente foi pedida a recuperação judicial em Cachoeiro, houve oposição de credores, foi transferido para Vitória. Vitória também houve oposição de credores. Aí acabou transferindo o juízo competente para a cidade de São Paulo, que é onde a empresa tem um maior conjunto de ativos, né, de bens, e onde está posicionado os principais bens e os credores da empresa. Os maiores credores da empresa estão posicionados em São Paulo. Então, entendeu-se que São Paulo é o centro dos negócios. Então, é lá que está correndo a recuperação judicial da viação Itapemirim. E não inicialmente onde o pessoal entendia que era na matriz, em Cachoeiro. Não foi em Cachoeiro, não foi em Vitória. Houve duas sessões de competência, né? O juiz de Cachoeiro se julgou incompetente, transferiu para o de Vitória, da juiz da recuperação judicial da capital. Houve oposição, né? Foram apresentados embargos em relação a essa decisão por credores de São Paulo, e foi demonstrado que o principal conjunto de bens, onde o ativo da empresa está em São Paulo. E aí o juiz de Vitória também se julgou incompetente e remeteu os autos para o juiz da falência e recuperação judicial de São Paulo. E é lá que está correndo a ação. Vou tomar uma água aqui para molhar a garganta. Pessoal, então a recuperação extrajudicial, que a gente vai falar um pouquinho agora, deixa eu só voltar um pouquinho lá para o slide, só para a gente ter um contato visual. Estou de volta. E aí, pessoal, alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Por enquanto, para mim, está tranquilo. Sidney. Tranquilo. Tranquilo? Posso seguir? Se alguém quiser fazer uma perguntinha agora. Bora. Pode. Tranquilo? Bora? Então, positivo, tá. bora, porque aqui também está tranquilo. Vou voltar lá para o slide, então, para a gente falar um pouquinho sobre a recuperação extrajudicial, que é esse instituto, pessoal, que não tem muita dificuldade, é muito simples, na verdade. A recuperação extrajudicial, o devedor chama os seus credores para uma mesa de negociação, expõe as dificuldades, e aí também, obviamente, a recuperação extrajudicial, os caminhos não são tão grandes assim. Né? Geralmente é concessão de prazo, né? uma carênciazinha, né, para pagar, que a gente chama de moratória, né? Dá uma moratória, um período sem pagar nada.
uma redução de juros, um novo prazo. Se devedor e credor se entenderem, entrarem em acordo, ele celebra, então, esse termo de a recuperação judicial, extrajudicial da empresa. Ou seja, obrigatoriamente não há participação no Poder Judiciário. E a empresa que não cumprir o plano de recuperação extrajudicial também não sofre consequências assim, vai para falência, ou ela fica impedida de pedir recuperação judicial. Nada disso. Ela pode depois vir a pedir recuperação judicial. Mas ela pode sim tentar chamar os seus credores, até porque a recuperação extrajudicial não vai abranger tributos, por exemplo, não vai abranger créditos trabalhistas, por exemplo. Né? Então, ela é um pouco limitada a credor quirografários, né? Então, ela chama esses credores e faz uma renegociação. Se todo mundo aceitar ficar de acordo, não há necessidade judiciária. O que é muito bom para a empresa, porque ela não vai sofrer o desgaste social, ou seja, essa recuperação extrajudicial não vai ficar constando no CNPJ dela, o público em geral não vai ficar sabendo disso. Então, para ela é muito interessante, porque até acesso dela a crédito ainda continua existindo. Se coloca lá em recuperação judicial, cara, credor corre dela, o pessoal não bota mais dinheiro nela tão fácil, não. Então, até de certa forma, essa recuperação extrajudicial tem boas vantagens em relação ao empresário, porque é uma negociação particular dele com o credor. Entendeu? Então, é um instituto bem maduro, porque se também o credor fizer jogo duro, ele vai para o judicial e pede. Então, lá talvez não vai ser nem tão... Ele deixa de participar e passa o próprio devedor, junto com o administrador judicial, fazendo sua recuperação judicial. Então, eu vou voltar lá para o slide, só um minutinho, eu vou tentar... Voltando agora para o slide, para a gente fazer a continuação da aula. Então, nós temos a recuperação extrajudicial, um instituto, né, uma nova solução, que antigamente era chamada de concordata branca, né, no qual o devedor vai negociar diretamente com seus credores o plano de recuperação. Aí, somente em alguma situação, que eu vou ter um slidezinho daqui a pouquinho, que eu vou mostrar para vocês, que vai para o judiciário. Mas, via de regra, não precisa ir para o judiciário, não. Homologar o plano, fica só entre devedor e credor. Então, ele é um procedimento célere, porque é devedor e credor conversando, financeiramente muito mais atrativo, porque aí não há figura de administrador judicial, não tem custas judiciais, né, muito mais tranquilo também para o empresário lidar, né, interessante desse ponto de vista. A grande vantagem é que ela não precisa de unanimidade, consegue aprovar com 3/5, nós estamos falando o quê? Estamos falando de 60%, né? 3/5, 60%. 60% dos credores, aprovando o plano, eles já conseguem tocar a recuperação extrajudicial. Vou ver no meu slide aqui, ok. Então, solução menos burocrática, rápida, a gente já viu isso, né? Agora, não faz parte da recuperação judicial a dívida tributária, né? O governo, a fazenda pública, ela não vai negociar dívidas. Quando ocorre esse tipo de negociação, pessoal, tem uma lei que abrange, né, todos os contribuintes, onde o contribuinte procura a Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, e faz a negociação da sua dívida, parcelamento ou para quitação à vista com redução de multa e juros, né? Sempre tem essas anistias, né? Essas remissões aí. Aí de tempo em tempo o próprio empresário pode ir lá e negociar com a fazenda pública essas dívidas. As trabalhistas não fazem parte também da recuperação extrajudicial, fazem parte da judicial. Da extrajudicial não faz parte, tá joia? Então não é um instituto que você vai chamar o sindicato para reduzir carga horária, etc. Né? Então, isso aí é somente pela judicial. Então, nós temos a convocação dos credores para a proposta, né, de dilação de prazos, ou seja, um novo parcelamento, remissão de dívida, né? Que antigamente você fazer isso era considerado, né, era falência, né? Ia direto para falência, hoje não, hoje a lei já permite o devedor
negociar com o credor um prazo maior, uma redução de juros, né? Um tempo, uma carênciazinha para voltar a pagar, porque ela está em dificuldade financeira. Então, os credores têm um prazo de 30 dias, né, para impugnar o plano, juntando prova do seu crédito. O plano de recuperação extrajudiciais produz efeito após a homologação judicial. Então, já é esse quadro que eu queria trazer para vocês. Olha. Negociação do plano. Então, se o plano foi aprovado pelos credores de forma consensual, ou seja, a homologação é facultativa, o cara vai levar lá para homologar se quiser. Só para lembrar vocês, pessoal, deixa eu abrir aqui na Lei 11. Nossa, eu estou com tanto site aberto aqui. A Lei 11.101, o Instituto da Recuperação Extrajudicial está a partir do artigo 161, tá? Se vocês quiserem acompanhar lá depois, o Instituto da Recuperação Extrajudicial, a partir do artigo 161. Não é tão grande assim, tá? Ele vai até o 167, quer dizer, são 7 artigos, né? A gente vai poder passar por isso aí que eu estou comentando com vocês. Se o plano for aprovado por 3/5 de cada classe, lembrando aqui, pessoal, que em cada classe era quando o plano você tinha a questão do trabalhista, do crédito com garantia real e o crédito com garantia quirografária, sem garantia real. Então, imagine que você esteja em negociação extrajudicial com credores de garantia real, ou seja, aquele credor, banco, né, que tem hipoteca, né, que tem uma alienação fiduciária sobre um bem, e sobre credores que não têm garantia real, ou seja, os credores que têm uma duplicata, um cheque, uma nota promissória, né? Então, 3/5 aprovando, ou seja, 60% aprovando o plano, a homologação é obrigatória. Aí, nesse caso, tem que levar o juiz pedir homologação no plano de recuperação extrajudicial. Se os credores rejeitarem o plano, ou seja, mais de 2/5 aí rejeitarem o plano, inviabilizou a recuperação extrajudicial. Aí não há outro caminho para o empresário, para o devedor, caso queira buscar a solução, né, para salvar a sua empresa, só restaria então a via judicial, a recuperação judicial, porque os credores não aprovaram a recuperação extrajudicial. E aí, como a gente vai ver, é um pouco mais caro, mais dispendioso, né? Então, o Instituto da Recuperação Judicial é uma etapa anterior à falência, né? No qual se objetiva salvar aquela atividade empresarial. Lembrando, tá, pessoal, que não é salvar o empresário, tá? Uma diferença bem significativa do direito falimentar, a diferença da figura do empresário e da empresa. O que se procura salvar é a atividade empresarial, é a empresa, tá joia? É a empresa que gera empregos, renda, distribui riquezas e tal. Alguma das vezes pode ser solução na recuperação judicial o afastamento do empresário, do administrador, a alienação do estabelecimento, a fusão com um concorrente, por exemplo. Então, pode ser que se preserve a empresa, não o empresário. Isso ficou claro para vocês? Não se procura, às vezes, salva a empresa e salva o empresário também. Mas o intuito não é salvar o empresário. O intuito é salvar a empresa. A joia que é um pouco diferente, né? Que é a empresa que gera a renda, né? Que tem a função social. A empresa economicamente viável. Não é o empresário, a figura, pessoa física daquele investidor. Não é ele. A figura é da empresa. E, às vezes, a maioria deles você consegue resolver com a redução de juros, um parcelamento, uma moratória, mas outras coisas é mais complexo, né? Você vai pegar uma companhia como a Oi, que está em recuperação judicial já há algum tempo. Você vai ver que é muito complexo a atividade dela. Então, a Oi, ela hoje está com uma participação grande no mercado de telefonia fixa, né? Que é uma área da telefonia que está em baixa, né? Hoje, as pessoas físicas, aí, se você for perguntar, são poucas as pessoas que têm uma linha fixa em casa, né?
Antigamente era um artigo de luxo, né? Você tem uma linha fixa, eu já paguei uma grana para ter uma linha fixa, depois acabei, de graças a Deus, quando cancelaram, eu pedi para cancelar, ninguém quer mais linha fixa, né? Hoje a movimentação é na linha móvel, né? E a Oi ficou muito ligada à linha fixa, à internet fixa, e o mundo foi se digitalizando, né? E ficando cada vez mais móvel. Então, a tecnologia que a Oi investiu muito e teve, ela ficou em baixa. E a empresa, sem dúvida, né, aliado a um mau atendimento, a empresa entrou em dificuldade financeira. Tá buscando a recuperação judicial. Tá? Vamos lá. Já disse para vocês que na recuperação, né, judicial acabou a figura do comissário, do síndico, agora é o administrador judicial. Até no CTN, né, no Código Tributário Nacional, ainda está lá a figura do síndico. Mas onde vocês verem a figura do síndico em relação à falência ou recuperação ou concordata na época, né, agora você troca concordata por recuperação judicial e você troca a figura do síndico pelo administrador judicial. É essa figura importante. Tá joia? Então, vamos lá. Na recuperação judicial, o controle fica na mão do judiciário. Aí você vai ter um juiz, aqui em Ares, por exemplo, a segunda vara civil, né? A vara onde correm os processos de falência e recuperação judicial. Em Vitória já tem vara especializada para recuperação judicial e falência, que é o ideal, tá, gente? Porque os prazos são muito curtos, as providências são muitas a serem tomadas diariamente, e acaba o juiz civil com uma série de processos civis que ele precisa tocar também uma recuperação e falência, acaba inviabilizando, prejudicando demais os advogados nos processos civis comuns, e aí acaba inviabilizando aquela vara. Aqui, quando teve, na época, o processo de falência e recuperação judicial da Movelar, meu Deus do céu, a segunda vara praticamente parou, trancou, porque o juiz tem que cumprir os prazos que estão previstos em lei, e esses prazos são muito exíguos, são muitas providências, muitos editais a serem feitos diariamente. E acaba inviabilizando a atuação dele como juiz civil, entendeu? Então é bom que daqui a pouco, com o desenvolvimento empresarial, Linhares poderia já ter uma vara específica para recuperação judicial e falência, né? Para a gente ficaria muito mais interessante do que ter uma vara compartilhada com a vara civil. Mas vamos lá. Tem a figura do administrador judicial, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, né, que vai ser nomeada pelo juiz. Próximos slides eu vou tratar dele especificamente. Temos a figura do Comitê de Credores e Assembleia Geral de Credores. Pessoal, deixa eu chamar a atenção de vocês nesse ponto, porque nós temos um princípio, eu falei para vocês da preservação da empresa economicamente viável, mas tanto na recuperação judicial quanto na falência, nós temos a participação ativa dos credores. Os credores passam a ter um papel grande na recuperação judicial, votando, aprovando, fiscalizando o andamento da recuperação judicial. Então, eles se organizam em comitê de credores, onde nós teríamos aí 3 classes, né? Credores quirografários, credores trabalhistas e credores de garantia real, e eles são eleitos, né, os membros efetivos e suplentes, e esse comitê vai fiscalizar, sugerir, vai participar ativamente do processo de recuperação judicial e também da falência. E o órgão máximo da participação dos credores é a Assembleia Geral dos Credores, que tem como principal atividade a deliberação, a aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial. Então, a Assembleia de Credores também. Ó, duas figuras aí, Comitê de Credores e Assembleia Geral de Credores, que estão de acordo com o princípio da participação ativa dos credores no processo de recuperação judicial e falência. Então, o Comitê de Credores e Assembleia Geral de Credores significa a participação ativa dos credores nesses 2 processos. Há também a participação do Ministério Público, que nesse caso atua como fiscal da lei. O Ministério Público é acionado, geralmente, quando há descumprimento da lei 1101, ou algum crime falimentar. Aí o Ministério Público atua, né, denunciando o empresário, o administrador, que agiu contrário à lei ou praticou um crime falimentar. Já? Mas nesse processo inicial, só fiscal da lei mesmo. Quem é esse administrador judicial? A lei fala, pessoal, do administrador judicial, na Lei 1101, que é profissional idôneo.
Ou seja, aí tem que se falar em capacidade, né, e idoneidade. E a lei da preferência não significa que tem que ser, tá joia? A preferência é o quê? Diante de duas opções ou mais, o juiz tem que dar preferência àquela, tá joia? Mas se não tiver, só tem um único currículo, vai aquele mesmo. Então, tem que falar em preferência. Preferência, advogado, economista, administrador ou contador. Então, esses profissionais dessas 4 especializações, eles têm preferência, ou seja, como é que eu posso ser administrador judicial? Porque eu só tenho que estudar bastante a lei, igual a gente está fazendo, faz o currículo e deixa com juízos responsáveis de cada comarca, responsável pela recuperação judicial. Tendo o caso, ele te chama para nomear você para administrador judicial. Aí nós vamos entender daqui a pouquinho no fluxo o papel de cada um, né? O papel do administrador judicial, tanto na falência quanto na recuperação. Vai? Pode ser pessoa física, né? Ou pessoa jurídica especializada. Às vezes, até nós aqui na faculdade estamos conversando. Eu, um professor, 2 professores de contabilidade e administração, nós estamos pensando em montar uma consultoria especializada, até porque seria um especializado em contador, eu também sou contador e advogado, e um administrador de empresas, onde a gente estava objetivando fazer, né, o currículo da empresa, tendo como escopo atuar na recuperação judicial e extrajudicial das empresas, né? Então, pessoal, não vai pensando que é ruim, não, é muito bom negócio, né? Porque pouca gente, poucos alunos aí de direito se interessam por essa área, né? E é uma área que o juiz vai te nomear. Como é que é a remuneração, professor? A remuneração é muito boa, o juiz é que fixa a remuneração do administrador judicial. Eu volto aqui, ó. Total administrador judicial não excederá, ou seja, não pode ser maior que 5% do crédito devido aos credores na recuperação judicial. Então, você pensa na recuperação judicial da Odebrecht, quase 60 bilhões de reais. É dinheiro demais, meu povo. Então, às vezes, você pega uma recuperação judicial de empresa muito boa. Você vê que a remuneração do administrador é percentual em cima do valor do débito, né? Do valor a ser negociado. Então, se a empresa tiver bens, ainda tiver uma possibilidade de recuperação, a remuneração e a possibilidade de recebimento da remuneração é muito interessante pelo administrador judicial, tá joia? Quem fixa a remuneração é o juiz, né? O juiz que nomeia e é o juiz que fixa a remuneração. E é ao juiz que o administrador judicial presta conta, entendeu? Apesar dele fiscalizar, ele também é fiscalizado pelo comitê de credores, pelo devedor, etc. Né? Então, ele leva em consideração a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para desempenho das atividades semelhantes. Só a lei fixou que não pode passar de 5% do montante, mas 5% significa uma boa grana, né? Você pegar aí uma recuperação judicial de uma empresa aí que tem débitos aí, vamos pensar assim, de 100 milhões de reais. 5%, nós estamos falando de 5 milhões de reais de remuneração, né? É uma boa remuneração. É dinheiro que eu nunca vi na minha vida. Então, pessoal, o administrador judicial pode substituir o administrador da empresa? Pode. Na recuperação judicial, quando o juiz defere o processamento da recuperação judicial, ele não afasta o empresário da condução dos negócios. O empresário continua à frente dos negócios. Ou seja, o empresário continua administrando a empresa. Na falência, não. O juiz decretou a falência, acabou a personalidade jurídica, aí o empresário é automaticamente afastado. Aí o administrador judicial que passa a responder por aquela massa falida. Mas na recuperação judicial isso não é automático. Mas pode ocorrer, professor, por denúncia de credores, pelo pedido do próprio empresário, por alguma situação, o juiz pode afastar o administrador judicial e aí ele nomeia o gestor, tá vendo? O gestor é aquele que substitui o devedor quando ele for afastado da empresa ou quando o administrador judicial recusar ou estiver impedido de aceitar um encargo para gerir os negócios da empresa em recuperação judicial. Via de regra, o administrador judicial. Se o administrador judicial falar, mas eu não tenho tempo para ficar gerindo a empresa nesse período, aí o juiz nomeia um gestor e vai administrar a empresa no lugar do empresário, tá? Mas o administrador judicial tem também essa prerrogativa.
Outra figura, nós já falamos do devedor, do juiz, do administrador judicial, o comitê de credores, a participação também não. O comitê de credores ele é formado por 3 classes de credores: credor trabalhista, que são os empregados, né? O credor com direitos e garantias reais, privilégios especiais, aí nós estamos falando geralmente de bancos, né, que tem hipoteca, né, que tem garantia real sobre os bens do devedor. E o credor quirografário, aquele credor que não só tem um título de crédito, ele não tem outra garantia, ele só tem uma garantia fidejussória, o nome, né, pessoal, ele não tem uma garantia real. Então, o credor quirografário é o cara que tem uma duplicata, que tem, né, um cheque dessa empresa sem fundo, que tem um crédito, que tem uma sentença, né, favorável, aí um consumidor que tem uma sentença favorável, o direito de ser indenizado, e assim vai embora. Então, cada classe de credores conta com 2 suplantes, tá joia? Esse pessoal tem um papel importante, que é fiscalizar o andamento do plano de recuperação judicial e também apontar para o juiz qualquer desvio da lei, né? E a Assembleia Geral de Credores também é formada por essas 3 classes, tá vendo? O plano tem que ser aprovado, pessoal, por essas 3 classes, né? Se uma dessas classes não aprovar, infelizmente o plano é rejeitado. Então, a Assembleia Geral de Credores é formada geralmente para aprovação, quando da aprovação do plano de recuperação judicial. Esse slide é o slide chave da nossa aula de hoje. Eu só preciso de um feedback de vocês, só todo mundo me dizer aí, pode ligar o microfone, dizer para mim se está enxergando esse slide. Eu mandei ele no celular de vocês também aí pelo WhatsApp. Vocês podem dizer para mim se está ok aí esse slide, se eu posso seguir ou não. Perfeito, professor. Aqui está tranquilo, dá para ver normal, pode prosseguir. Tá bom, beleza. Então, Sidney, eu vou estar tocando, então, com a apresentação. Esse fluxo, pessoal, ele é fundamental para a gente entender. Se você entender esse fluxo, você entendeu o que é recuperação judicial. O processo, a partir desse fluxo aqui, vai ficar nítido, claro para vocês. Joia? No material que eu mandei para vocês, deixa eu pegar aqui no meu WhatsApp, eu acho que eu mandei aqui para o Sidney mesmo. Deixa eu abrir aqui, Sidney. Mandei um materialzinho, não foi, Sidney? O slide, isso. Eu mandei esse positivo, gráfico, esse fluxo aí. Também vocês podem, então, acompanhar pelo fluxo que eu mandei pelo Sidney aí. Exatamente, tem o fluxo, tem as perguntas, né, atividade de fixação e um outro PDF agora também, que eu não me lembro aqui o nome dele, mas o exercício e esse slide aí, esses slides que eu estou passando aqui. Isso aí. É o slide, esse gráfico aqui e o exercício, né, que eu mandei para vocês. São esses 3 materiais. Isso aí, exatamente. Amigos, no processo de recuperação judicial, nós temos 3 fases. A primeira fase é chamada de fase postulatória. É onde o devedor vai pedir a recuperação judicial. Ok? Onde o juiz vai verificar se ele tem legitimidade para pedir, se ele preencheu as condições, né, os requisitos para a concessão da recuperação judicial, se ele provou se ele é economicamente viável. Feito isso, o juiz vai deliberar, o juiz vai dar o prosseguimento da recuperação judicial. Então, o juiz vai deferir o processamento da recuperação judicial. Quando o juiz defere o prosseguimento da recuperação judicial, o processamento da recuperação judicial, aí nós estamos falando da fase deliberativa, ou seja, o juiz decidiu. E aí abre-se uma série de prazos, de providências que precisam ser tomadas. Tá joia? E aí, aprovado o plano, entramos na terceira fase, que é a fase de execução, onde o devedor vai cumprir o plano da recuperação judicial. Então, nesse gráfico aqui, vocês vão ver essas 3 fases. A fase postulatória, onde ele vai pedir a recuperação judicial. A fase deliberatória, onde o juiz concede a recuperação judicial e depois vai ser deliberado sobre o plano,
se vai ser aprovado ou não, se a listagem de credores está certa ou não. Passada essa fase deliberatória, começa então a fase de execução, ou seja, a fase de cumprimento do plano de recuperação judicial. O plano de recuperação judicial é o principal documento formatado no plano de recuperação judicial, que vincula o devedor, e o devedor precisa cumprir o que está previsto no plano de recuperação judicial, porque se ele não cumprir, o processo vai para falência, entendeu? É decretada a falência da empresa dele. Mas vamos por parte, como diz o Jack Stripador, vamos por partes. Temos duas formas de pedir a recuperação judicial. Uma por meio de uma ação autônoma, onde o próprio devedor entende que esse instrumento, recuperação judicial, é o meio adequado para ele salvar o negócio dele. E aí ele vai e pede a recuperação judicial. Uma ação autônoma, tá joia? Independente de nada. Ação, pedido de recuperação judicial. Também ele pode pedir recuperação judicial no âmbito de outra ação. Ou seja, os credores, vendo que ele está em atraso, não está cumprindo com o pagamento do crédito que eles têm, eles pedem a falência do devedor. O credor ingressa com uma ação de falência do devedor. E essa ação de falência, que é nosso objeto de estudo mais adiante, ela tem uma série de consequências na vida do devedor. Então, essa ação de falência, o devedor, diante do recebimento da intimação dessa ação de falência, antes de apresentar a contestação, ele pode pegar e pedir uma recuperação judicial ao juiz. Ao juiz dá um tempo no pedido de falência e vai apreciar o pedido de recuperação judicial. Tá joia? Então, ele suspende o curso da ação de falência e toca a recuperação judicial. Sendo que, se descumprir alguma coisa da recuperação judicial, volta para a ação de falência. Tá joia? Mas vamos lá. No artigo 47 e 48 da Lei 11.101, fala da recuperação judicial e do pedido da recuperação judicial, ou seja, uma ação autônoma. E no artigo 95, nós estamos falando aí da falência. Dentro do processo de falência, o devedor pede a recuperação judicial. Vamos lá confirmar? Quem de vocês aí está com a Lei 11.101 aberta aí, fácil aí, que pode me assessorar nesse momento? Eu posso abrir aqui, professor, só um instante. Isso, aí você vai me ajudando aí, Sidney, que é um vai e volta tão grande, às vezes no celular eu fico um pouco mais lento aqui, que eu estou com a lei no celular. Então, você pega aí no artigo 47 e 48, eu vou no 95, valeu? Ok. Assim que você achar, você pode ler, Pacífico. Pronto, achei aqui. O 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Tá vendo? Esse, pessoal, artigo 47 é o conceito de recuperação judicial. É um artigo bem importante, tem que estar pintadinho de amarelinho aí no vadimeco de vocês, que vocês acham no artigo 47 o conceito de recuperação judicial. O artigo 48 fala do pedido, né? Pode ler para nós. 48. Sim, 48.
Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Olha aí, Inciso Cid, primeiro. olha aí, você tá passando muito importante. Então, o primeiro requisito que ele tem que cumprir, tem que estar em atividade há mais de 2 anos, ou seja, a empresa tem que estar aberta e funcionando há mais de 2 anos. Se for uma empresa muito nova, com menos de um ano e meio de funcionamento, ela não cumpriu o primeiro requisito. Então, o juiz não concede a recuperação judicial. O primeiro requisito é estar há mais de 2 anos em funcionamento. E você vai ler agora os outros que também precisam ser preenchidos, é cumulativamente, não é alternativamente. Tem que preencher todos esses requisitos aí. Primeiro, está há mais de 2 anos em atividade. Aí você lê para a gente agora quais são os outros requisitos. Não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. Ok. O 2. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5 deste capítulo. Beleza? Não Ou ter seja, não pode ter tido uma recuperação judicial há menos de 5 anos. Se você já teve uma recuperação judicial concedida há menos de 5 anos, provou que a empresa não é economicamente viável. Pode continuar, Silvio. O 4. Não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. É crime falimentar, né? Senão também não. Se o cara for falido, dificilmente vai dar recuperação judicial para ele, né? Dificilmente o falido não pode ser empresário. Então, os mais importantes é esse aí, ó, tá em atividade há mais de 2 anos e não ter sido concedido recuperação judicial. Extrajudicial não impede. Só a judicial que impede há menos de 5 anos conceder de novo. Foi o que de fato aconteceu com a nossa Movelar aqui em Linhares. Foi deferida a recuperação judicial, ela não cumpriu o plano. Melhor, ela cumpriu, saiu da recuperação judicial, voltou de novo em crise. Aí pediram a recuperação judicial de novo, o juiz não concedeu, porque ela tinha menos, acho que era questão de 2 anos, ela tinha concedido já a recuperação judicial, ele não concedeu uma nova recuperação judicial, ela era economicamente inviável. Tá joia? Vou então agora, o artigo 95, para vocês terem ideia, o artigo 94 fala do processo, da decretação da falência, né? O que acontece. Então, nós estamos aqui dentro de uma ação de falência, e aí o artigo 95 diz o quê? Que dentro da ação de falência, o artigo 95, dentro do prazo de contestação da ação de falência, o devedor poderá pleitear a recuperação judicial. Ou seja, então a gente pode pedir a recuperação judicial dessas duas formas. Numa ação autônoma, que foi o artigo 48 que Sidney leu, e o artigo 95 fala que ele pode pedir uma recuperação judicial dentro do processo de falência. Tá joia? Aí tem que seguir os mesmos requisitos. Tá joia? O mesmo requisito da recuperação. O que pede no artigo 48 também tem que ser cumprido no artigo 95. Pessoal, deixa eu só passar pela lei com vocês, até aproveitar que o Sidney está com ela na mão ali aberta. O que acontece nessa lei, pessoal? Ela tem uma metodologia que vocês vão ver que a gente vai lá na frente, vai cá atrás. O que acontece aí? Ó? O título 1 é daquelas disposições preliminares, né? Que tratam até o artigo 4º. Só que o artigo 4º é vetado, então artigo 1, 2 e 3. Então, ele fala o que é dessa lei trata, ou seja, recuperação judicial, extrajudicial e falência, a quem se aplica, né, no caso empresário, sociedade empresária, a quem não se aplica e qual o juízo competente. Isso é disposição preliminar. Depois, no título 2, que começa no artigo 5, ele fala assim, das disposições comuns à recuperação judicial e à falência. Ou seja, são disposições que vão existir tanto no processo de recuperação judicial como na falência. Então, essas disposições comuns começa no artigo 5 e vai até o 46. Ou seja, isso é comum. Acontece tanto na recuperação judicial quanto na falência. Tá joia?
Aí, por isso que a gente vai voltar nesses artigos de vez em quando. Depois, a recuperação judicial, propriamente dita, os capítulos exclusivos dela começam no artigo 47. Aí vai falar só da recuperação judicial, que é o capítulo 3. Tá vendo? Só recuperação judicial. Aí, o capítulo 4 vai tratar da falência. Aí é um pouquinho mais para frente, que é o artigo 73, que fala da convolução da recuperação judicial em falência. Ou seja, o cara não cumpriu a recuperação judicial, convola, converte-se para falência. Tá joia? Capítulo 5, falência, ó, no artigo 75. Aí são itens somente, só vai falar nesse capítulo somente de falência. Então, nós nem vamos cuidar muito desse assunto aqui agora, não. É mais para o segundo bimestre. E aí, seguindo mais adiante, vocês viram que lá na frente, no artigo 161, eu falei da recuperação extrajudicial. Olha como é que ficou lá para o final a recuperação extrajudicial, né? E aí, lá no final, artigo 168 em diante, fala dos crimes falimentares, né? Então, olha, a recuperação extrajudicial, artigo 161. É interessante a gente gravar, porque você tem as disposições comuns, tanto a falência quanto a recuperação judicial, até o 46. 47 começa a falar de recuperação judicial, opa, então tem que procurar mais ou menos aqui. Não é isso? 75 fala da falência e 161 fala da recuperação extrajudicial. Se você conseguir marcar isso direitinho, você vai ter muito pouca dificuldade em procurar as coisas na lei. E se você não tiver essa metodologia em mente, você vai, pô, uma hora eu estou no artigo 5, 6, 7, daqui a pouco eu tenho que ir lá para o 52, daqui a pouco eu volto. É meio joga para lá e para cá. Porque no início são as disposições comuns que existem, tanto na falência quanto na recuperação judicial. Depois é só a recuperação judicial. Não é? Então vamos ficar aí gravando o início e depois do artigo 47 aí. Então começa como? Quais são os requisitos? Né? Passando aqui da petição inicial, voltando aqui para o slide, tá, pessoal? O segundo quadrinho aqui. Quais são os requisitos que tem que ser preenchidos no artigo 48, aquele que Sidney leu para nós? Está em atividade há mais de 2 anos, não ter pedido recuperação judicial há menos de 5 anos, não ser falido, não ter administrador condenado por crime falimentar, são requisitos que o juiz vai apreciar. Se não preencheu esse requisito, ele não concede a recuperação judicial. Tá joia? Aí vamos lá. Estamos aqui na fase postulatória, né? Agora vamos lá, artigo 52. Está com ele na mão fácil aí, Sidney? Pegar aqui, professor. 52, né? Uhum. Artigo 52. Ele fala o seguinte: estando em termos a documentação exigida no artigo 51 desta lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, nomeará o administrador judicial, observando o disposto no artigo 21 desta lei. Inciso 2º, determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o poder público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observado o disposto no artigo 69 dessa lei. Okay. Prosseguir? Pode. Inciso 3º. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do artigo 6º desta lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas no parágrafo 1º, parágrafo 2º e 7º do artigo 6º desta lei, e as relativas a créditos executados na forma do parágrafo 1º e 4º do artigo 49 desta lei. O inciso 4º, determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas
mensais enquanto perdurar a recuperação judicial sob pena de destituição de seus administradores. Tá vendo? O cara todo mês tem que mandar conta, prestar conta para o juiz de como é que está indo a recuperação judicial e como é que está indo o cumprimento, porque senão o juiz pode até afastar o administrador da empresa. Pessoal, olha que interessante, vai acontecer aqui agora. O juiz deferiu o processamento da recuperação judicial. Essa é uma decisão que não põe fim ao processo, tá joia? Uma decisão interlocutória. Tá vendo como é que direito falimentar, ele traz muita coisa de direito processual. Eu não saberia dizer para vocês se é um direito material ou processual. É uma dúvida acadêmica, né? A dúvida que perdura, porque a gente estuda tanto. O que é isso aqui? Prazos, processo, fluxo, isso é direito processual. O que a gente está lendo aqui é direito processual. Então, é direito material, é direito processual. Então, aí você vai verificar, lógico, o trâmite aqui é do processo civil, mas uma diferença, os dias, pessoal, no processo que a gente está vendo aqui, esses dias, antes de surgir qualquer dúvida, os dias são em dias corridos, contínuos, não são dias úteis não, tá? Então, diferente, apesar de estar usando subsidiariamente o CPC para esse procedimento, pela celeridade que essa lei tem que dar, os dias são corridos, tá joia? Não é dia útil, não. É dia corridos. Gravem isso aí, porque isso ainda não tem súmula ainda, né? Isso é entendimento de decisões, não está assim, consolidado, não está plenamente pacificado, mas é diferente do CPC novo, que prevê em dias úteis, a contagem em dias úteis é contrário à celeridade que pede esse processo. Então, esse processo aqui é por dias contínuos, até então. Pode ser que o CNJ, o STF, o STJ julgue alguma coisa nesse sentido, mas, por enquanto, é dias corridos, tá? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? O juiz deferiu o pedido de recuperação judicial durante o prazo de 180 dias. As execuções e ações em face ao devedor vão ser suspensas, tá joia? Então, ele vai ganhar um fôlego de 180 dias. E nesse prazo, que vai dar de 180 dias, suspensão dos processos contra o devedor, ele vai ter que fazer até a aprovação do plano. Tá joia? Então, esse prazo de 180 dias é para que consiga fazer a recuperação judicial acontecer. Então, naquilo que foi publicado, que foi deferido a recuperação judicial, vai no artigo 52, que o Sidney leu para nós, vai acontecer aqui, ó, artigo 6º, parágrafo 4º. Eu vou ler o caput do artigo 6º, que é muito importante. O caput do artigo 6º diz assim, ó, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face ao devedor, inclusive aquela dos credores particulares do sócio solidário. Não é? Então, vamos aqui. No parágrafo 4º, que é o que manda a gente ler ali, né? Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput desse artigo, em hipótese nenhuma, excederá o prazo improrrogável de 180 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial, reestabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções independentemente do pronunciamento judicial. Então, se o juiz competente da recuperação judicial defere o processamento da recuperação judicial, durante 180 dias vão estar suspensas as execuções e ações contra a empresa, o devedor em recuperação judicial. Isso é muito importante, porque ele vai ganhar um fôlego. Só nesses 180 dias ele ganha um fôlego para poder pagar o pessoal. Seguindo a setinha para frente aí, ó, o juiz não preencheu os requisitos do artigo 48. O juiz indefere o pedido de recuperação judicial, ou seja, se encerra
o processo de recuperação judicial. Essa é uma decisão final, uma decisão que põe fim ao processo. Então, cabe a apelação dessa decisão, tá joia? Essa decisão põe fim ao processo. Porque o cara pediu, não preencheu os requisitos, o juiz não concedeu a recuperação judicial, põe fim ao pedido de recuperação judicial, tá joia? É uma ação terminativa. Mas se o juiz conceder, setinha para baixo, ó, processo deferido. O juiz deferiu o processamento da recuperação judicial, conforme artigo 52. Aí os prazos vão correr, meus amigos. Os prazos vão começar a correr, aqueles prazos que tem que acontecer dentro de 180 dias. Ó, nomeou o administrador judicial, artigo 52.1, que Sidney leu para nós. Ele nomeou o administrador judicial. Assim que é nomeado o administrador judicial, que ele vai tomar conhecimento da nomeação dele, abre um prazo do artigo 33 para ele assinar o termo de compromisso, dizendo que aceita o encargo de ser administrador judicial e vai firmar o termo de compromisso perante aquele juiz, ó, artigo 33. O administrador judicial e os membros do comitê de credores, logo que nomeados, serão intimados pessoalmente para, em prazo de 48 horas, assinar na sede do juízo o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo, assumir todas as responsabilidades a eles inerentes. Se ele assinou o termo de compromisso perante o juiz, ele está nomeado, ele é o administrador judicial daquele processo. Uma etapa já foi concluída. Se ele não assinou, vai nomear outro. Mas aí não tem problema, tá, gente? Aí tem uns prazozinhos para isso a mais, uma folguinha de 10 dias para isso. Vai nomear outro, vai substituir ele por outro. Tá joia? Assinou o termo de compromisso, ok. Outra providência, artigo 52, parágrafo 1º, que o Sidney também leu para nós aí, né, Sidney? O artigo 52, parágrafo 1º, senão eu vou pedir para você ler novamente para nós, por gentileza. Positivo, vamos lá. 52, parágrafo 1º. Só um instante. 52 incisos. Tá aqui. O juiz ordenará a expedição de edital para publicação no órgão oficial que conterá, inciso 1, primeiro, o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, inciso 2º, a relação nominal de credores em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito, inciso 3º, a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos na forma do artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do artigo 55 dessa lei. Ok. Então, o juiz, assim que defere, ó, publica, porque o devedor, ao pedir a recuperação judicial, não tem que entregar uma relação de credores para ele, lá no artigo 51, ele tem que entregar para o juiz uma relação de credores. O juiz, com essa relação, vai fazer o edital. E aí, o credor vai ter o prazo de 15 dias aí previsto no artigo 7º, parágrafo 1º. Aí eu vou lá no artigo 7º, tá joia? O caput diz assim, da verificação da habilitação dos créditos. A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, tá vendo? Ele já aceitou o termo, é ele que os credores têm que procurar, com base nos livros contábeis, documentos comerciais e fiscais do devedor, e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Parágrafo 1º. Publicado o edital previsto no artigo 52.1, ou parágrafo 1 do artigo 99, que aí já é da falência, né? Os credores terão um prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações, ou seja, seus créditos, né? E suas divergências quanto aos valores relacionados, ou seja, ele vai apresentar o crédito, se ele não for relacionado, e vai apresentar, olha, isso aqui não está legal, meu crédito é maior, né? Meu crédito é maior do que o que foi apresentado aí na relação. Então, a partir do momento que é publicado, a empresa está em recuperação judicial. Gente, o juiz dessa decisão, ele manda para a Fazenda, para órgãos da administração tributária da União dos Estados, Distrito Federal e Município,
Tanto que na Receita Federal, no CNPJ, fica lá, empresa tal, em recuperação judicial. Manda para juntas comerciais, a junta comercial vai lá, coloca no registro do empresário, da sociedade empresária, em recuperação judicial. Isso é dado publicidade, as pessoas vão saber que a empresa está em recuperação judicial. Então, os credores dessa empresa têm um prazo de 15 dias para procurar o administrador judicial para habilitar o crédito dele, para ver se está certinho, mandar corrigir, ou habilitar o crédito caso ele não esteja na relação. Ok? Então, começou a correr, ó, nomeou todo mundo. Começou a correr o prazo, ó, publicou os editais, começou a correr o prazo. Então, nesse prazo comum, né, o administrador judicial tem prazo em horas para poder assinar o termo de compromisso. Os credores têm um prazo de 15 dias para procurar o administrador judicial e habilitar o seu crédito. E o devedor tem um prazo de 60 dias para apresentar o plano de recuperação. Olha, logo abaixo, publicação dos editais, está lá, plano de recuperação, que é o principal documento formulado nessa recuperação judicial. Então, o devedor vai ter que, nesse prazo de 60 dias, apresentar o plano de recuperação judicial. Vamos a esse plano aí, pessoal, no artigo 53. Você está mais próximo dele aí, né, Cid? Está no 52, dá um pulinho para o 53 aí para nós. Bacana, vou pegar aqui o 53. Artigo 53, o plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolução em falência e deverá conter, inciso 1º, discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados conforme artigo 50 desta lei e seu resumo, inciso 2º, demonstração de sua viabilidade econômica e, inciso 3º, laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Parágrafo único ainda diz: o juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para manifestação de eventuais objeções, observado o artigo 55 desta lei. Pegou, assim? Então, assim, o plano de recuperação judicial tem que constar. Depois, na próxima aula, eu volto ao plano de recuperação, lá no artigo 50. Vamos ver quais são uma relação exemplificativa de quais são os meios, quais são as ferramentas que o empresário tem para recuperar a empresa dele, que o devedor tem para recuperar a empresa dele. Mas vamos só se ater, nesse momento, ao plano de recuperação. Então, ele tem um prazo improrrogável de 60 dias para apresentar. Se ele não apresentar, está vendo ali em vermelhinho, ó, o devedor não apresenta, falência. Já é decretada a falência. Ou seja, acaba o jogo aí. Tá bom? Se ele não apresentar falência, então da aí data é que o juiz... Aí é falência. Aí, da data que o juiz publicou o edital dizendo que vai processar a recuperação judicial, uma decisão interlocutória, então ele nomeia o administrador judicial, publica os editais, ok? Diz que a empresa está em recuperação, manda intimar os órgãos fazendários, manda intimar todo mundo para ter ciência disso. E aí, desse prazo, o devedor tem 60 dias para elaborar o plano. Obviamente, o administrador judicial participa disso. Obviamente, ele tem que conversar com os credores sobre esse plano de recuperação previamente, para tentar, nesse plano de recuperação, pessoal, atender os interesses do devedor, que precisa recuperar a empresa, dos credores que têm interesse em receber o seu crédito quanto antes possível, né, para poder salvar a empresa. Então, se ele apresenta um plano que é só bom para o devedor e muito ruim para o credor vai e não aprova o plano de recuperação judicial. E aí é falência. Então, nesse período de 60 dias, é um período, eu acho, de trabalho intenso, onde o cara vai ter que buscar criatividade, buscar meios, aí o pessoal reduz, concentra atividade, vende estabelecimentos que não são lucrativos, né, encerra alguns, vende alguns estabelecimentos, procura vender bens imobilizados, né? Hoje, por exemplo, tem um imóvel, é melhor alugar, entendeu? Bota o dinheiro na empresa para circular. Então, eles procuram uma série de ações para poder salvar a empresa, por isso que é feita a avaliação dos bens da empresa. Quer dizer, o administrador judicial vai ter que procurar alguém,
uma empresa especializada em avaliação de bens móveis e imóveis para poder avaliar os bens do devedor, para ver a sua capacidade de liquidez, né? Então, pessoal, ó, 60 dias, no máximo, tem que sair isso aqui. E aí tá, 15 dias foi publicado o edital de credores. 15 dias o pessoal procura o administrador judicial para habilitar o crédito. Aí o administrador judicial tem um prazo de 45 dias, tá vendo? 15 mais 45, 60. Vai casar na mesma época. Aí o administrador judicial tem um prazo de 45 dias para publicar uma relação atualizada dos credores. Vamos lá, artigo 7, parágrafo 2º. O administrador judicial, com base nas informações, documentos polidos na forma do caput do artigo 1º, fará publicar o edital contendo a relação dos credores no prazo de 45 dias, contado do fim do prazo do parágrafo 1º, ou seja, passa 15 dias, depois 45, 60 dias. Vai cair na mesma época do plano de recuperação judicial, contados a partir do parágrafo 1º desse artigo, devendo indicar o local, o horário, o prazo comum em que as pessoas indicadas no artigo 8º dessa lei terão acesso aos documentos que fundamentam a elaboração. A partir do momento que for publicado esse segundo edital atualizado, que também vai ser apresentado, né, pessoal? O devedor apresentou o plano de recuperação, o juiz vai informar os credores que foi apresentado o plano, artigo 53, parágrafo único. Lê para nós aí, por favor, Sidney. 50 qual, professor? 53, parágrafo único. Ah, bacana, parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para a manifestação de eventuais objeções, observando o artigo 55 desta lei. E, professor, deixa eu aproveitar, fazer uma pergunta aqui, o seguinte, eu acho que o senhor até falou sobre, mas na hora aqui minha internet deu uns pipocos aqui, eu não consegui entender. Nesse meio tempo aí, enquanto está rolando o processo de recuperação, as dívidas com os tributos também, né, e tal, como que, tipo assim, elas são parceladas também, suspende o pagamento, tem alguma coisa nesse sentido, ou a empresa é obrigada a continuar pagando os tributos? Ele não é afetado, não, Sidney. Na verdade, os tributos, ele não vai ser afetado pelo plano de recuperação, porque ele apenas, quando tiver a legislação, se tiver alguma coisa especial, mas ele pode procurar a Fazenda Pública e fazer os parcelamentos das dívidas, entendeu? De acordo com a lei vigente. Se ele der sorte, por exemplo, vamos supor agora, a partir de abril, maio, aí deve sair uma lei de parcelamento de longo prazo. Geralmente, quando saem essas leis, parcela mais de 120 meses, então falando de 10 anos, com redução de juros e tudo mais. Então, nessa redução de juros e parcelamento, ele adere, entendeu? Ele está em recuperação judicial, mas ele adere a esse parcelamento. O Estado não pode... a empresa está em recuperação judicial, vou fazer um parcelamento especial para ela. Não tem essa previsão legal, entendeu? O que ele pode fazer é o parcelamento ordinário. Vamos botar na Receita Federal, o parcelamento ordinário é de 60 meses. Então, você me deve 600 mil, 60 parcelas de 10 mil. Mais ou menos nessa linha aí. Entendeu? Entendi. Aí, Perfeito. a parte tributária não é afetada porque aí nós estamos falando de um outro direito, entendeu? O direito público. Ele não é afetado pelo direito empresarial, não. Mas os trabalhistas, sim. O trabalhista é afetado. Tá joia? Então, ele vai sair aqui a relação dos credores. Ó, você vê, o juiz vai fazer um edital publicando que o devedor apresentou o plano de recuperação. Ó, artigo 53, parágrafo único. O administrador judicial vai fazer um edital publicando a relação atualizada. Começou a correr outro prazo. Ó. Aí o devedor vai ter 10 dias para impugnar a relação atualizada. Está aí no artigo 8º. Olha aí, no prazo de 10 dias, contado da publicação do parágrafo 2º do artigo 7º, o comitê, qualquer credor, devedor, seu sócio, Ministério Público, pode apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância e classificação do crédito. Tá joia? Então, depois de publicado esse edital,
os credores têm 10 dias para apresentar a impugnação. E os credores também vão ter um prazo de 30 dias para apresentar objeção ao plano. Aí nós vamos pular para onde? Nós vamos pular para o artigo 55. Tá na agulha aqui, professor. Manda bala então, Cid. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias, contado da publicação da relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Parágrafo único. Caso na data da publicação da relação de que trata o caput deste artigo não tenha sido publicado o aviso previsto no artigo 53, parágrafo único desta lei, contar-se-á da publicação o prazo para as objeções. Então, visualizando aqui, do plano de recuperação, se o devedor não apresenta, falência. O devedor tem 60 dias para apresentar. Apresentou, o juiz vai publicar, né, aviso edital aos credores falando que ele apresentou o plano de recuperação. Se passou 30 dias, nenhum credor apresentou objeção, o plano está automaticamente aprovado. Está deferida a recuperação judicial. Porém, se nesse prazo de 30 dias o credor apresentar alguma objeção ao plano, o juiz vai ter que convocar a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano. Aí nós estamos falando do artigo 56. Ok? Você lê para nós, sim, né? Positivo, leio aqui. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação. E o parágrafo 1º fala da data. O parágrafo 1º, a data designada para a realização da Assembleia Geral não excederá 150 dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. Então, faz a conta comigo. O juiz deferiu, ok? Data zero, vamos chamar assim, o juiz deferiu. 60 dias para apresentar o plano. 30 dias para apresentar objeção. Então, nós passamos 90 dias. Não é isso? Para 150, que você falou no parágrafo 1º, está faltando o quê? 60 dias. Então, no prazo de 60 dias, tem que ser feita a Assembleia Geral para deliberar sobre o plano. Ou seja, nesse ponto aqui, ó, da data que o juiz processou até a data da realização da Assembleia Geral dos Credores, vão ter corrido 150 dias. Está vendo aquele prazo de 180 dias? Tem que ser tudo feito ali dentro daquele prazo, onde existe uma parada das ações em relação, das execuções e ações em relação ao devedor. Seguindo o plano aqui, a Assembleia Geral rejeitou o plano. Parágrafo 4º aí do artigo 56, meu amigo. Parágrafo 4º, rejeitado o plano de recuperação pela Assembleia Geral de Credores, o juiz decretará a falência do devedor. E, professor, lascou, né? Aí faliu. Realmente, o senhor mencionou aí sobre direito processual e direito material, e a todo momento eu leio aqui, eu tipo assim, fico visualizando o que é direito material, o que é direito processual. Por exemplo, na marcha processual aí, a gente vai chegar num ponto que pode ter essa Assembleia Geral dos Credores aqui. Na prática, como que ela é feita? É um ato processual praticado nos autos, via é uma reunião, cara. É uma assembleia, onde vai ser apresentado o plano, não é isso? E vai ser posto em votação. Classe de trabalhadores, vai à votação. Classe de credores quirografários, vai para votação. E classe de credores de garantia real, vai para votação. Se não houver, né, rejeição do plano, ele é aprovado. Não precisa ser por unanimidade, não. Nós já vimos isso. É igualzinho lá
na extrajudicial. Nós já vimos isso lá, é daquele mesmo jeito. Porém, se o plano for rejeitado pelos credores, aí, meu amigo, infelizmente é falência. Infelizmente vai ser decretada a falência, ou seja, o fim da empresa. Mas, assim, recentemente, o juiz da vara de falência daquela empresa brasileira de brinquedo, não sei se é Brás... depois eu pego direitinho a matéria. Você acredita? O devedor apresentou um plano de recuperação, o juiz aprovou o deferimento da recuperação judicial sem levar para a Assembleia Geral de Credores. Então, a gente, assim, estamos falando do judiciário brasileiro, né, bicho? É um buraco de todo tamanho que o cara vai, certamente, o credor se sentir prejudicado, né, por aquele plano, certamente vai pedir anulação desse ato, porque o juiz precisa respeitar essa formalidade aqui. Isso não dá para passar por cima. Se alguém apresentou objeção em 30 dias, ok, tem que fazer a Assembleia Geral. Se ninguém apresentou, não há que se fazer a Assembleia Geral. Tá vendo? Aí não precisa de fazer a Assembleia Geral. Ninguém apresentou objeção, que é o que eu queria dizer para você aqui também, né? Que se não for apresentado nenhuma objeção, o plano está aprovado, né? Okay? Então não tem problema nenhum. Com o artigo 58. Cumpridas as exigências dessa lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido qualquer objeção dos credores no termo do artigo 55 dessa lei, ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores no artigo 45 da lei. Eu volto lá depois para a gente dar uma... Professor, sumiu aqui, não estou conseguindo ouvir mais. Sumiu? Não, mas comigo também não aqui? Isso, agora voltou. Perfeito, agora estou ouvindo. É porque eu acho que eu abaixei aqui, deve ter dado... No artigo 58, cumpridas as exigências da lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção do credor nos termos do artigo 55 dessa lei ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores no artigo 45 dessa lei. A gente volta lá no artigo 45 daqui a pouquinho, só para ver a forma de votação, tá? Porque não é cada pessoa um voto, não, é de acordo com o tamanho do crédito, tá joia, Cid? Então, por exemplo, se a gente deve 100, deve 60 para você e 10 para mim, seu voto tem peso 6. O meu voto tem peso, eu falei 10 para mim, o meu voto tem peso 1, entendeu? Então, o 10, meu voto tem peso 10, o seu tem peso 60. Ou seja, se você aprovar o plano, ele está aprovado. Então, é de acordo com o tamanho do crédito, tá? Não, cada credor é um voto, não. Quanto maior o crédito... Eu ia perguntar justamente isso. Assim, é pelo tamanho do crédito. Então, ele soma o montante de crédito, cada credor vota, só que o peso do voto dele é de acordo com o tamanho do crédito dele, né? Cada um tem direito a um voto, não, é diferente. É igual na empresa, entendeu? Eu tenho uma empresa, eu tenho 60% das cotas. Se precisar de 50% para aprovar, a minha decisão é a final. Se precisar de 75% para aprovar, eu preciso de mais alguém uns votos comigo para dar 75%, entendeu? Mas a votação simples passa com 50%, a minha votação votaria. Então, é mais ou menos de acordo com o tamanho do crédito de cada um. Não consegui ouvir a última parte aí. Segue a linha do direito empresarial mesmo, tá? Vamos lá. Artigo 56, parágrafo 2º. Né? A Assembleia Geral, que aprovar o plano de recuperação, poderá indicar os membros do Comitê de Credores, na forma do artigo 26, caso não estiver constituído. Caso o juiz já tenha constituído nesse prazo de 60 dias, pode ser que o pessoal pede, ele constitui o Comitê de Credores, pode constituir, não tem problema nenhum nesse período, entendeu? Tem esse período todo para isso. Mas se durante todo esse período não foi formado o Comitê de Credores, na Assembleia Geral é o momento de se aprovar os membros que vão participar do Comitê de Credores, tá joia? Mas ele pode antes fazer também, tá joia? Mas aqui, a Assembleia Geral não aprovou o plano, falência. Os credores não apresentaram objeção ao plano, está aprovado. Recuperação judicial.
teve objeção, foi levado o plano para a Assembleia Geral e a Assembleia Geral aprovou o plano. Então, também está ok, o juiz vai seguir para concessão da recuperação judicial. Fase finalzinha aqui já no cantinho inferior aí direito, o devedor inicia o regime de recuperação judicial. E aí, meus amigos, durante 2 anos, o devedor em recuperação judicial vai ficar com a guilhotina no pescoço dele. Deixa eu só tomar uma água que a garganta secou aqui. Espera um pouquinho. Durante 2 anos, o devedor vai ter que cumprir exatamente tudo que está no plano de recuperação judicial. Se ele descumprir o que estava no plano de recuperação judicial, convola a recuperação judicial em falência. O juiz vai ter que decretar a falência dele, que é o artigo 61, parágrafo 1º. Vamos lá. Artigo 61. Proferida a decisão do artigo 58 da lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano, que se vencerem até 2 anos depois da recuperação judicial. Então, pessoal, nessa recuperação judicial, ele pode ter, por exemplo, um parcelamento de 10 anos. Só que ele só vai ficar em recuperação judicial durante 2 anos após, entendeu? Se ele cumpriu todas as obrigações, pagou tudo em dia até 2 anos após a aprovação do plano de recuperação judicial, ele sai da recuperação judicial. Ok? É encerrada a recuperação judicial. Ele está na vida normal, segue a vida normal, mesmo que ainda tenha muitas dívidas para ele pagar oriundas do plano de recuperação. O judiciário só vai ficar com essa lupa em cima dele durante 2 anos. E se nesses 2 anos ele não cumprir, vai para falência. Se ele cumpriu todas as obrigações do plano, aí encerra a recuperação judicial, ele toca a vida dele normal. Tá joia? Parágrafo 1º. Do artigo 61, durante o período estabelecido no caput desse artigo, ou seja, 2 anos, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolução da recuperação em falência. Então, durante 2 anos, ele vai ficar com essa constante vigilância aí. Tem que todo mês ir lá prestar conta para o juiz, mostrar que está em dia. E artigo 63, cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto do caput do artigo 61, 2 anos, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará o pagamento do saldo dos honorários do administrador judicial. Oh, beleza, é a hora que o cara ri. Do saldo, tá, gente? Porque ele foi recebendo durante o trabalho dele. Apuração do saldo das custas judiciais, apresentação do relatório circunstanciado pelo administrador judicial, prestando contas, não é isso? Plano de recuperação, dissolução do comitê de credores, comunicação do registro público da junta comercial, né, dos órgãos públicos, todo mundo vai tirar a recuperação judicial do nome dele, a empresa vai seguir a vida normal. Então, pessoal, esse plano de execução é 2 anos aí, ó. Aquela fase de execução, são 2 anos que ele vai ficar prestando conta e com aquele facão em cima do pescoço dele. Se ele não cumprir, falência. Esse é um processo de recuperação judicial, num gráfico, né, num demonstrativo, onde você consegue ver as fases, o andamento e o prazo. Tem outro gráficozinho aqui, que eu vou estar compartilhando com vocês. Olha que interessante, a partir do momento que o juiz defere o processamento da recuperação judicial, que seria esse prazo 0 aqui, ó, até o prazo de 180, que é o prazo final lá de 180 dias, onde são suspensas as ações, então do prazo 0 até o prazo final de 180 dias, vocês vão ver que, olha, a contagem de prazo vai dar 150 dias. E isso no mundo perfeito, tá, gente? Isso aqui é no mundo acadêmico, aqui dos livros, tal, da lei, na teoria. Lógico, você tem a Oi aí, já deve ter uns 4 anos em recuperação judicial, não é verdade? Então, assim, tem as ações, os embargos, os recursos, e vai para o STF e volta. Então, isso faz o processo ficar lento, o que não agrada nem devedor e nem credor. Mas vamos lá. Ou seja, o juiz processou, passou o prazo de 15 dias para os credores apresentarem divergências. Apresentou as divergências ao administrador judicial, em 45 dias, o administrador judicial vai publicar nova relação de credores e o devedor tem que apresentar o plano de recuperação judicial. Ó, deu 60 dias.
Aí apresentou a relação de credores, os credores têm 10 dias para impugnar a relação e 30 dias para apresentar objeções aos planos. Ó, passou 90 dias. Apresentou a objeção ao plano, dentro de mais 60 dias, o juiz tem que convocar a Assembleia de Credores. Aí você vai falar, professor, não está isso na lei 60 dias. Não, o juiz está falando que no prazo de 50 dias, 150 dias. Como já passou 90, só sobrou 60. Tá joia? Então, no prazo de 60 dias, tem que apresentar a Assembleia. E aí, esse deveria, no mundo perfeito, em 150 dias, deveria ser o prazo correto para que se corra o processamento da recuperação judicial e o cara já comece a cumprir o plano de recuperação judicial, ou seja, as pessoas, os credores já passam a receber alguma coisa, né? Só que o processo, às vezes, demora tanto que o credor fica anos sem receber, o que é ruim para o credor. Então, você ficar apresentando recursos, embargos, você faz esse processo ficar lento, que era para ser rápido, ficar lento. Pessoal, vou dar um tempozinho aqui nesse ponto. Deixa eu voltar aí para vocês verem, um pouco de saudade de vocês, para vocês verem minha cara também. Hein, professor, deixa eu aproveitar. Tem algum momento processual aqui que não pode mais ser habilitado a algum credor ou a qualquer momento durante o transcurso da recuperação judicial pode ser habilitado novos credores? Não, ali o prazo é aquele ali, 15 dias. Só que você pode ter prazos que vão acontecer depois, pessoas que vão dar crédito depois. Pode ter uma sentença que você vai ter. A empresa está em recuperação judicial. Você ganhou, por exemplo, uma ação trabalhista, ou você ganhou uma ação de consumidor, um direito à indenização dessa empresa. Esse crédito não faz parte do plano de recuperação, ela tem que te pagar normalmente. Tá joia? Só os planos existentes que a empresa sabia do débito anterior é que ela faz parte do plano de recuperação. Os outros ela tem que cumprir normalmente em dia. Tranquilo? Entendi. Então, se existe um credor que ele teria legitimidade para poder figurar ali no processo de recuperação judicial, mas ele não se habilita, e aí, posterior à aprovação do plano, ele se habilita no processo. Ele tem alguma, como que eu diria, ele pode rever alguma posição de voto naquele plano de recuperação ou não? Ou já foi? Não, ele não faz parte. Ele não vota não na recuperação judicial. Assim, você vê que o credor vai apresentar uma relação. Então, se ele tem um crédito oficial, tem que estar na contabilidade do cara, ou seja, vai habilitar o crédito dele. Se ele tem um crédito que não é oficial, ou seja, nem ele sabia da recuperação judicial, nem estava na contabilidade, nem ele cobrou durante esse período, ele vai entrar numa fase posterior. Mas, assim, não impede ele de entrar com uma ação de cobrança posterior, entendeu, Ciro? Só na falência, e na falência não vai ter jeito, entendeu? Depois do processo de falência fechado, não tem como entrar um credor depois, não. Mas na recuperação judicial, se aparecer um crédito posterior à elaboração, à aprovação do plano e tal, ele vai cobrar normalmente o crédito dele da empresa. Só que o crédito dele não vai fazer parte do plano de recuperação judicial. De certa forma, não é nem ruim, né? Porque ele pode receber antes até de quem está na recuperação judicial. Ah, sim, perfeito. Perfeito. É porque também, assim... talvez é mais rápido, né? Porque eu visualizo aqui, tipo assim, não é a única forma do credor receber que é fazer parte do processo de recuperação, né? Entendi. Não. Até porque, assim, às vezes, crédito de valores menores, cara, não é isso que é a recuperação judicial, geralmente o cara quer um crédito maior, né? Que é o que viabiliza, geralmente é crédito bancário. Ou o que está muito comum também o pessoal fazendo, cara, teve 2 empresas recentemente que fez isso, dispensou a maioria dos empregados, ele não dispensou todos, mas dispensou a maioria dos empregados, e nesses 10 dias que o cara tem para pagar o aviso prévio, ele pediu a recuperação judicial. Ou seja, o crédito desempregado não vai ser pago no prazo da CLT. As pessoas vão ter que se habilitar o crédito na recuperação judicial. Aí olha o tempo que o empregado vai levar para receber, né? Então, dentro do plano de recuperação judicial, vamos voltar lá, a artigo 52, para eu poder tirar essa dúvida para vocês também. É interessante, porque os empregados eles têm um prazo bem curtinho
para receber, né? Não pode ser um prazo muito longo, não. Você viu o artigo 53 do plano de recuperação, o artigo 54 fala assim para a gente, ó. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano para o pagamento dos créditos derivados da realização do trabalho decorrente de acidente de trabalho vencidos, perdão, vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. Ou seja, dentro de 1 ano ele tem que pagar todos os empregados, não pode passar muito disso, não. Então, senão o plano não está respeitando a lei, né? Então, os empregados recebem. E aqueles empregados que têm crédito de natureza alimentar, vamos botar assim, que é salário, nós não estamos falando de FGTS, de multas, etc., nós estamos falando de salário. O parágrafo 1 diz assim, ó, o plano poderá ainda prever, no prazo superior, o plano não poderá prever, no prazo superior a 30 dias, para pagamento até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, os créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. Então, aprovou o plano, o cara recebe rápido o que tinha de salário vencido, né, até 5 salários mínimos, né? Então, isso é natureza alimentícia, né, cara? Alimentar. Então, ele tem uma prioridade no recebimento em até 30 dias. Então, quanto mais demora para aprovar o plano, é pior para esse pequeno, o credor trabalhista, tá joia? Isso é muito ruim. Pessoal, eu queria hoje, na aula de hoje, falar para vocês desse fluxo da recuperação judicial. Na aula, nós vimos coisa pra caramba, né? Na aula de hoje já vimos bastante coisa. Aí na aula que vem a gente trabalha o plano de recuperação especial da micro e da pequena empresa, e esse exercício que eu passei para vocês, façam, né, vocês têm esse prazo aí de meia horinha que nós temos aí de crédito, façam esse plano, façam essa atividade. Aí na nossa próxima aula da semana que vem, eu entro corrigindo essa atividade e dou seguimento aí na recuperação especial e tiro dúvidas também, né? Fazemos uma revisãozinha aí desse fluxo, que é um pouquinho difícil, mas ele é fundamental para você entender a recuperação judicial. Eu vou falar a verdade, lia, depois como que eu consegui entender o fluxo da recuperação. O que é o processo de recuperação? É nesse gráfico. Esse gráfico deixa muito claro o passo a passo, o andamento, né? O que não pode deixar de ser observado, e fica claro para você o que é recuperação judicial. Recuperação judicial é isso aí. Lógico que a gente falta aprofundar o que é o plano de recuperação. Eu vou trazer para vocês, mandar para vocês editais. Aí esses editais que falam, como é que é esses editais? Eu vou mandar umas cópias de editais para vocês também, para a gente estar avaliando como é que isso funciona, como é que se dá, né? E algumas decisões dentro de processo de recuperação judicial. Então, na próxima aula eu vou usar para isso aí, valeu? Vocês têm alguma dúvida? Querem que complemente algum entendimento, pessoal, da aula de hoje? Gostaram? Hein, professor, gostei, foi bacana. Eu queria perguntar referente à parcial, né? No caso da aula do senhor, como que vai ser? Uhum. Eu vou terminar esse conteúdo, como a gente, pelo menos, sabe, até o final de abril, a previsão de retornar a presenciais fica muito difícil. Essa é uma forma, né, que a faculdade, nós, né, encontramos aí para vocês também não se verem prejudicados em relação a perder um semestre, levar mais um semestre para frente, né, uma forma da gente ter a aula, ter um encontro. Vocês veem que o conteúdo não deixa muito a desejar do que eu apresentaria em sala de aula. Basicamente, eu sinto um pouquinho de falta do quadro, mas basicamente o conteúdo é isso aí que eu usaria em sala de aula de qualquer forma, não há muita diferença. E aí eu vou ter que fazer o quê? Terminar esse conteúdo da semana que vem, vou mandar uma atividade para vocês fazerem online. O pessoal já está mandando umas ferramentas para a gente, colocar no portal as questões, e aí vocês respondem no portal as questões, o que o portal me dá para minha avaliação. Eu vou fazer dessa forma, tá joia? Eu só falto pegar com o pessoal conhecimento um pouquinho melhor de como fazer esses questionários no portal. Vou fazer o questionário, vocês respondem e vai ficar valendo a avaliação parcial. 1. Avaliação parcial 2, a gente estava planejando no início do semestre, às vezes a gente planeja uma coisa, Deus quer outra para a gente. A gente planejou fazer um seminário bem bacana para vocês, aquela semana acadêmica, né? Palestra, aquelas palestras-chave, palestrante de fora, ia ser um negócio fantástico, geralmente bom, como geralmente é, né?
E aí a avaliação parcial ia ficar nas avaliações, dos relatórios que vocês iam fazer dessas palestras, seminários, dos cursos, etc. Só que aí também, provavelmente, com esse achatamento do calendário, nós não vamos poder fazer esse evento, né? Então, também vai ser uma forma de avaliação que eu vou fazer online. As oficiais são presenciais. A gente vai ver ainda até quando que vai ficar isso. Provavelmente no início de maio a gente deve estar voltando e fazendo as provas presenciais. Não sei se ajuda muito, mas também a Juliana talvez tenha mais informações, pode ajudar até melhor vocês a entender isso do que essa informação que eu estou passando para vocês. Mais alguma dúvida? Pode ligar o microfone de vocês aí, não tem problema não. Pode estar com o microfone ligado aí. Perfeito, entendi. Show de bola. Para mim foi bom. Tranquilo, Thiago? Deu para entender bem. Professor. Beleza, obrigado aí, Edson. Tá... Aí eu vou estar gravando essa aula, provavelmente amanhã, mais tardar, quinta-feira, eu vou colocar ela no AVA, aí eu mando para vocês o caminhozinho direitinho, caso o aluno que não conseguiu assistir, pelo menos tenta assistir no AVA depois para a gente. As atividades que você disse aí. Foi junto com a aula. Você recebeu não, Thiago? Nada? No WhatsApp, acho que o Sidney postou alguma coisa. É ali junto. Tem uma avaliaçãozinha no WhatsApp, tem o slide e tem esse fluxozinho aí que eu trabalhei agora com vocês. Tá se você não tiver, se você não tiver também, pode anotar meu telefone. É 99833-6001. Eu tenho seu número. Só me pede que eu encaminho para vocês. Não, se tá junto com aquele material lá, o Sidney passou, botou no grupo. Tá sim. Tá junto. Beleza. Tá bom? E, Tiagão, só fixando aí, no caso, essa atividade aí é uma atividade de fixação, né? É porque a gente teve a prova parcial da Giovana, que foi uma atividade similar a essa que o senhor mandou agora. Não, mas a minha parcial vai ser outra. Né? Aí a gente encaminhou de volta por e-mail. Aí é isso aí, seria isso que você está falando, Tiagão, ou não? Não, a atividade que ele falou agora no final da aula. É só uma atividadezinha de correção mesmo. Não, beleza. De fixação de exercício. A prova parcial nós vamos fazer quando eu terminar o conteúdo. Provavelmente após a semana que vem eu termino já o conteúdo de recuperação judicial, extrajudicial e especial. E aí a gente faz a atividadezinha de... Travou aqui, não sei se vocês estão me ouvindo aí. Não, tá bem, sim, tô vendo. Acho que a sua internet aí tá dando um tilt de vez em quando aí. Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Terça-feira que vem, a gente tem mais uma aula e aí a gente parte para a parte de avaliação. Valeu, Carlão. Valeu. Muito obrigado aí, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Abraço. Valeu, Falou, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.